E aí, tudo bem? Nesta aula nós vamos utilizar um pouco de criatividade. Nosso objetivo será utilizar os mesmos recursos da linguagem NTSL para poder verificar a efetividade, a taxa de acerto de estratégias de texto e de coloração. Eu gostaria de ressaltar que existem diferentes maneiras de se fazer isso, e aqui eu vou demonstrar apenas uma possível forma. Vamos tomar como exemplo o exercício de confluência da movimentação diária de preço com o saldo acumulado de agressão. Nosso objetivo será obter uma mensuração de risco a partir de determinada sinalização de texto ou coloração. Ou seja, uma vez sinalizado que o saldo acumulado de agressão passa a ficar no mesmo sentido da movimentação diária de preço, nós iremos verificar para as próximas X barras qual foi o maior movimento contrário de preço e qual foi o maior movimento a favor do preço. Na verdade, por questões práticas, nós vamos verificar a relação entre a máxima exposição positiva e a máxima exposição negativa. E isso ficará claro no decorrer da demonstração. Vamos para o código. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou abrir o gabarito do exercício 40, o qual trata da confluência do movimento diário com saldo de agressão. Então, se você fez este exercício, a gente deveria chegar num código parecido com este daqui, onde nós temos como entrada a quantidade de períodos de uma média, que está aqui como 9 períodos, duas variáveis, f média, saldo de agressão no dia. Nós começamos o código no corpo principal na linha 6, terminando na linha 18. Na linha 7, nós temos a definição da média, que é a média exponencial de 9 períodos do preço de fechamento. Na linha 8, nós temos o saldo de agressão pelo indicador ACC, agressão saldo, que recebe parâmetro 1 para dizer que é o saldo diário. Nós temos então uma condição aqui que vai pintar a barra de verde se o preço de fechamento for maior ou igual à abertura do dia atual, o saldo de agressão for maior que zero, ou seja, está na conta compradora, ou agressão acumulada, e o preço de fechamento é maior ou igual à média, então está numa tendência de alta em relação à média de 9 períodos, tá? Está com as cotações de fechamento acima da média de 9 períodos. Vai pintar de verde. Na ponta contrária, se o preço de fechamento for menor ou igual à abertura, o saldo de agressão for vendedor no dia e o preço de fechamento estiver sendo negociado abaixo da média, nós pintamos de vermelho. Então, conforme eu disse anteriormente, a primeira mudança que nós vamos fazer é identificar a mudança do saldo de agressão no dia. Então, vai sair da ponta vendedora para a compradora, com a confluência do movimento de preço, estando o preço de fechamento acima da abertura e o preço de fechamento sendo negociado acima da média, nós vamos ter a sinalização de compra. Então eu vou colocar aqui end f saldo de agressão do dia no instante anterior menor que zero. Então nós tivemos aqui um cruzamento do saldo de agressão para o lado comprador. E eu vou colocar aqui embaixo o oposto. Então nós estávamos compradores e depois passou a ser vendedor, acompanhado aí do preço. Até aí tudo bem? Então nós vamos salvar como este código para não perder, né? Eu vou colocar aqui o nome de NTB confluência agressão diária. Vou tirar aqui a menção ao exercício e vou salvar. Então vamos executar aqui. Vou colocar num ativo, por exemplo, WinQ23, 5 minutos. Nós temos aí o nosso gráfico com as sinalizações. Próximo passo, eu vou colocar o texto aqui também, né? Então, then, begin. Vamos colocar o plot text comprador. O mercado está comprador. CL green. Posição 0, tamanho 9. Encerra aqui o bloco do primeiro if. Aqui eu vou colocar o segundo, begin. Vamos colocar o plot text aqui também, eu vou copiar. Agora é vendedor. Série red. Enter. Vamos reiniciar e aí está a sinalização. Então a primeira pergunta que vem à cabeça é como que nós podemos identificar aqui em NTSL, utilizando as mesmas ferramentas, se essas sinalizações elas são efetivas.
antes mesmo de colocarmos em alguma estratégia. Eu não vou ficar aqui verificando no olho, né, operação por operação, se é efetivo. Por exemplo, aqui foi um momento em que foi efetiva essa sinalização e poderia ter sido obtido um lucro se abrisse uma posição de compra a partir deste momento da sinalização. Aqui já foi ao contrário. Se eu tivesse aberto uma posição de compra aqui, a gente teria sofrido um drawdown aqui e dificilmente o preço subiu aqui acima do nosso ponto de compra. Então seria um dia que possivelmente haveria prejuízo. A gente voltar aqui no gráfico, há momentos em que nós temos aqui venda, aqui nós temos prejuízo. Então se a gente for fazer essa análise visual, que às vezes pode ser até subjetiva, a gente pode acabar analisando esta compra, sendo que a gente estaria vendido aqui, a gente possivelmente não vai chegar a uma medida objetiva da efetividade desta regra, dessa estratégia de coloração. Então nós vamos tentar aqui modificar o nosso código-fonte para a gente ter como analisar se a sinalização aqui está sendo efetiva ou não. E o que nós vamos fazer é medir, a partir de uma determinada sinalização, para um número fixo de barras à frente, qual que foi, no caso, por exemplo, aqui da compra, qual que foi a maior exposição negativa, ou seja, quanto de drawdown eu incorri a partir dessa sinalização e quanto de alvo, de lucro aqui eu poderia ter obtido nessa compra. Então eu vou fazer a relação entre essas duas medidas, que se chamam máxima exposição positiva, que é a favor da operação, e máxima exposição negativa. A gente não vai fazer de fato uma operação, a gente vai medir essas duas métricas, tirar uma relação entre elas para a gente poder avaliar em um outro ambiente. E eu já adianto que nós vamos utilizar apenas uma métrica por uma limitação das plataformas da Nelogica. Então, vai ficar mais claro à frente, quando eu for aplicar num gráfico. Então, por enquanto, nós vamos fazer aqui o ajuste que a gente precisa para utilizar essas duas métricas. Vou começar, então, definindo aqui, deixa eu interromper o meu código, definindo aqui FMEP, FMEN, então máxima exposição positiva, máxima exposição negativa, as duas do tipo float. Vamos colocar aqui como parâmetro também um temporizador de barras, P temporizador barras. Vou colocar inicialmente com 10 barras. E eu também preciso ter uma variável para registrar quando que houve a sinalização, em qual barra. Então vou colocar i barra sinalização, do tipo integer. E por último, eu também vou precisar armazenar qual que seria o preço de entrada numa possível operação dada a sinalização. Então eu vou colocar aqui f preço entrada do tipo float. Então, acho que são só essas variáveis que nós vamos utilizar e este parâmetro. Vamos agora para o ajuste aqui. Então o primeiro ajuste é na sinalização. Quando houver aqui uma sinalização de compra, nós precisamos armazenar aqui alguns valores. E quais são esses valores? Eu vou armazenar em f preço entrada o valor de close. Vamos supor aqui que eu vou entrar no preço de fechamento desta barra aqui. Naturalmente, que você enviar uma ordem a mercado, vai ser aberta no preço de abertura da próxima barra. Então a gente está aqui supondo que não haveria gap. Eu vou colocar f preço de entrada igual a close e vou colocar i barra sinalização igual a current bar, que é o número da barra atual. E eu também vou salvar isso no caso da sinalização de venda. Então vou colocar aqui também. Agora eu preciso também, na hora de for fazer a sinalização, deixa eu executar a estratégia aqui, você verá que tem algumas sinalizações que elas ocorrem logo em seguida da outra. E eu não quero aqui armazenar um novo preço de entrada. Se eu sinalizar aqui da primeira vez uma venda, eu quero que nas próximas P temporizador de barras, que seriam 10 barras, eu quero armazenar as métricas de acordo com a primeira sinalização. Eu não quero renovar com esta daqui. Então nós precisamos fazer um ajuste aqui no código, colocar mais uma condição aqui. And current bar tem que ser maior do que i barra sinalização, que foi quando eu sinalizei da última vez, mais o P temporizador de barras. Vou acrescentar esta condição aqui, nesta sinalização de compra, bem como aqui na sinalização de venda. Bom, feito isso, vamos fazer então o cálculo aqui das métricas. Então eu vou verificar se current bar
for maior do que isso daqui, então quer dizer que eu já passei mais do que P temporizador de barras desde a última sinalização. Então, vou colocar then, begin, end. Neste caso, eu vou zerar estas variáveis que eu tenho utilizado aqui. Então, f preço de entrada vai ser igual a 0, fmin, máxima exposição negativa vai ser igual a 0, fmep, máxima exposição positiva vai ser igual a 0. Caso contrário, né, se eu tiver uma barra de sinalização e ainda não passou o período, então eu vou calcular as métricas. Vou colocar else, begin, end. E aqui eu vou calcular as métricas. Então, como seria o cálculo das métricas? Então, a máxima exposição positiva seria FMP, seria o quê? O high menos o F preço entrada. E a máxima exposição negativa, MN, seria low menos F preço entrada. Mas isso daqui não é suficiente, porque eu sempre vou calcular aqui o high da barra menos o preço de entrada. E eu não quero ficar calculando sempre, atualizando o FMEP. Eu quero sempre pegar a máxima exposição positiva até o momento. Então eu tenho que verificar se high menos F preço de entrada é maior do que o FMEP atual. Se for maior, aí eu armazeno. Senão eu mantenho o valor anterior. Esse que eu vou fazer aqui. Então vamos colocar if high menos F preço de entrada for maior do que FMEP, então eu vou atribuir o novo valor. E a mesma coisa aqui embaixo. If low menos F preço de entrada for menor que FMEN, então FMN vai ser igual a este valor aqui. Uma vez calculadas essas duas métricas, nós vamos plotar aqui. Plot o quê? O FMEP dividido, e aí eu vou colocar aqui o valor absoluto de FMEN. Assim eu tenho uma métrica aqui com o valor positivo. Então vamos executar. E o primeiro problema que a gente encontra aqui é o caso de uma divisão por zero. Então isso é um erro de execução que é muito comum. Então tem que se prestar bastante atenção nisso daqui. No caso, FMAN começa com valor zero. Em algum momento aqui no meu código fiz a divisão por zero. Eu tenho sempre que prever estes casos de divisão por zero nos códigos. Então eu vou fazer se FMAN for igual a zero, then plot valor 10. Então vou estabelecer aqui um valor, porque o número dividido por zero, a tendência é infinito. Mas eu vou colocar aqui um número máximo igual a 10, por exemplo. E se não for igual a zero, então eu vou plotar a divisão de FMEP pelo absoluto de FMEN. Vamos executar novamente. E aqui nós começamos a ter aqui uma sinalização, né? Vamos lá para frente. Vamos ver aqui nosso código. Então aqui teve uma sinalização de compra. Vou dar o zoom aqui para a gente poder analisar melhor. Às 9h05 fez uma compra que seria no preço de fechamento aqui, a marcação de 119,030. Vou colocar aqui um breakpoint e nós vamos depurar no passo a passo para ver se o código está funcionando corretamente. Então vou dar F3 aqui, F3 veio aqui para essa primeira condição. Então marcou uma compra. Aqui vamos ver se está dentro da temporização. Caiu nessa parte aqui do código, onde eu verifico se o high menos F preço de entrada vai ser maior que FMEP. Então a gente olha aqui, FMEP está com valor de 0, ok. O preço de entrada, vamos ver aqui, está com valor de 119,030, que seria o preço de fechamento desta barra, 119,030. E nós temos aqui o high, que pegou 119,060, que
que já pegou nesta própria barra. Então, vamos interromper, porque já houve aqui um problema de causalidade, né? Nós vamos fazer a abertura no fechamento, então não tem sentido pegar fazer o cálculo em cima dessa barra que deu a entrada. Não vou pegar o high dela, porque eu vou entrar no fechamento dela. Então aqui nós vamos colocar uma outra condição aqui. Então para calcular a métrica, nosso current bar tem que ser diferente do i barra sinalização. Vamos colocar aqui em begin. Vamos colocar aqui um end. Vamos colocar esse end aqui depois desses dois plots aqui. Vamos salvar, vamos executar novamente. Então, nesta barra aqui, que vai dar a compra, deu a compra, sinalizou, houve a marcação e não calculou aqui as métricas nessa primeira barra de entrada. Ok. Então, nas próximas barras, nós vamos fazer o quê? Aqui não vai poder sinalizar, por conta dessa condição, que nós ainda estamos dentro do temporizador de barras. Aqui, nós estamos dentro, então vai vir para o else. Aqui já é diferente da barra de sinalização, então a gente vai começar a calcular o high da barra atual, 119, 125, que é o máximo desta barra aqui, 119, 125, menos 119, 130, que era o fechamento da barra anterior. Nós vamos ter aqui então a máxima exposição positiva no momento de 95 pontos e a máxima exposição negativa está aqui em 55 pontos. Então, o mínimo desta barra aqui foi 118,975, mais 55 pontos daria o 119,30. Vai dividir um pelo outro e vai plotar aqui o valor. Então, vamos avançar um pouco aqui para a gente poder ver o plot. Deixa eu ajustar aqui a escala. Então, calculou aqui no primeiro momento uma relação de risco, né, de exposição máxima positiva dividido pela exposição máxima negativa favorável de 1,73. E o que isso vai fazer? Vai fazer nas próximas 10 barras a melhor relação de risco-ganho obtida nas 10 barras, caso tivesse sido feita uma operação de compra aqui. Então, eu vou tirar aqui o breakpoint, vamos rodar o código completamente. Aqui, neste caso, houve uma compra, depois o preço andou a contrário, né? É uma possível compra aqui. Nossa relação aqui ficou zerada, ou seja, não houve nenhum lucro a partir do momento que houve a compra. Vamos pegar quase de uma venda aqui, deixa eu voltar. Então aqui nós tivemos uma venda, que seria realizada nesta barra aqui, e aqui nós tivemos um valor de 5,4. Então, percebam que a nossa lógica está funcionando corretamente para a compra, mas para a venda nós temos que inverter esta relação aqui, né? Quando nós estivermos vendidos, não é mais esta conta. Na verdade, a máxima exposição positiva vai ser quando o preço cair, ou vai ser a conta com low, e quando subir é a máxima exposição negativa. Então a gente precisa fazer esse ajuste aqui no nosso código. E ao invés de inserir mais uma variável, nós vamos tentar guardar essa informação no sinal do preço de entrada. Então, se for comprado, vai ser close. Se for vendido, nós vamos colocar -1 vezes o close. Então, nós vamos pegar, então, na verdade, um valor negativo. E com isso, nós vamos saber aqui se nós estamos comprados, hipoteticamente, ou vendidos. Então, vamos colocar aqui esta verificação. Então, se f preço entrada for maior que 0, então nós vamos fazer esta condição aqui. Vou colocar o begin, que eu esqueci aqui. Mas se o preço de entrada for menor que 0, então nós vamos inverter os cálculos aqui. E como nós utilizamos aqui preço de entrada, nós vamos colocar aqui o valor absoluto, para não ter problema nesta conta. Aqui também o valor absoluto. E aqui nós vamos fazer
a nossa conta, só que invertendo. Se o RAI menos F, preço de entrada, for maior que FMN, então FMN vai ser isso aqui. Aqui vai ser menor que FMP, FMP. Ok, salvei. Vamos interromper, executar novamente. Vamos pegar aqui o caso da venda. Então vamos verificar aqui a nossa conta. Aqui a gente teria feito uma venda, a gente sofreu uma exposição negativa aqui e depois veio uma exposição positiva, a qual não foi mensurada aqui pelo plot. Então vamos colocar um breakpoint aqui e identificar o problema que aconteceu no nosso cálculo. Deixa eu interromper, executar novamente. Então vamos adiantar aqui aos poucos. Temos aqui a condição de venda. Então sinalizou o mercado vendedor. Pegamos o preço de entrada, sinalizamos aqui a barra com current bar. E aí nós fizemos aqui o primeiro passo, verificar se está dentro da janela de temporização. E está. Então a gente veio para cá. É diferente, não é? Nós ainda estamos na barra de sinalização. Interrompeu, próxima barra. Então vamos lá, seguindo aqui, não vai haver nenhuma sinalização. Viemos para o cálculo aqui, não é mais igual a barra de sinalização, nós temos as variáveis aqui, deixa eu subir um pouquinho. Deixa eu ajustar aqui. Então a nossa barra de sinalização é a 6238, o current bar vai ser diferente. O preço de entrada aqui é menor que zero, então vai cair nessa condição de baixo. Aqui o preço de entrada menor que zero é 119.450, né? Que é o preço de fechamento desta barra aqui, 119.450. Então, nesta primeira barra aqui, o mínimo dela foi em 119.425. Então, a gente teve uma exposição positiva aqui de 25 pontos. Então, vamos verificar aqui se o raio desta barra menos o F preço de entrada. Então, na verdade, vamos interromper aqui. Aqui a gente tem que colocar o valor absoluto. Então, era isso que está faltando aqui no nosso código, né? Um dos erros. Possíveis erros. Vamos colocar aqui. Vamos executar novamente. Vou dar F3 aqui. Vou até tirar o primeiro breakpoint e executar para ver se vai calcular corretamente. Então já houve um valor aqui diferente, só que negativo, né? Então vamos ter que explorar aqui o que pode ter acontecido. Então vamos colocar aqui o breakpoint. Reiniciar. E aqui vamos seguir. Então, aqui na parte barra diferente da barra de sinalização, o preço de entrada menor que zero. Então, nós vamos calcular aqui a exposição negativa. A exposição negativa, no caso da venda, seria o máximo desta barra aqui, que aconteceu em 119.585. E nosso ponto de entrada foi 119.450. Então, 585 menos 450 daria 135. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. FMN deu 135, exposição negativa. Nós teríamos 25 pontos de exposição positiva. Então, vamos ver aqui, 25 pontos de exposição positiva. Então, a exposição positiva aqui, ela está recebendo o valor negativo por conta da polaridade da posição, né? Nós podemos aqui inverter esta conta aqui, colocar absoluto, preço de entrada menos o low, ou nós podemos aqui simplesmente colocar um valor absoluto aqui embaixo, que não fará diferença nas nossas contas. E é o que nós vamos fazer aqui, para facilitar o nosso cálculo. Vamos executar novamente. E aqui temos uma venda que começa ali com uma relação de 0,19, que seria o que? 25 dividido por 135. Vamos fazer a conta aqui na calculadora. Então, 25 dividido por 135 deu aí 0,19. Então, o preço aqui se movimentou ainda mais contrário. E neste
Neste momento a gente não atualiza a nossa métrica, porque a gente está sempre buscando a melhor relação de risco-ganho que houve na operação. Depois a operação vem e começa a voltar, começa a andar a favor aqui da venda, chegando aqui a 2,15. E se mantém assim até encerrar aqui as 10 barras. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras. Então, neste caso, esta venda aqui teria possibilitado uma relação de risco-ganho de 2,15 se tivesse saído aqui exatamente nesta ponto aqui, né, no menor valor desta barra. O que dificilmente nós vamos fazer aqui num trade real, que a gente não tem bola de cristal para adivinhar qual é o melhor ponto de saída de uma operação. Então, o que a gente quer medir aqui é a sinalização, se ela tem uma chance maior de dar lucro ao longo do tempo. Então, o que nós estamos pedindo aqui é o melhor caso. Nós temos aqui, então, esses valores, toda vez que estamos posicionados, nós temos a medida da melhor relação de risco-ganho daquela possível operação. Vou interromper aqui, vou salvar. Vamos então para um gráfico real. Então deixa eu pegar aqui um gráfico, novo gráfico. Vamos criar aqui um layout novo. Deixa eu inserir aqui um layout. Vamos colocar aqui avaliação, sinalização. Vamos colocar aqui num tempo gráfico de 15 minutos, por exemplo, deixa ativo mesmo. Vamos inserir uma regra de coloração, NTB, confluência, agressão diária. Vamos inserir o indicador, NTB, confluência de agressão diária. Aqui embaixo, porque a escala é diferente. E observem que nós temos algumas limitações da plataforma Nelogica, né? O texto, ele sempre vai plotar junto com o indicador. Então ele plotou aqui embaixo, ao invés de plotar junto com a barra. Essa medida aqui, ela está diferente da escala de preço, então a gente não pode plotar no mesmo gráfico, não tem como colocar num eixo secundário diferente. Então precisa ficar aqui embaixo e a sinalização de texto vai aparecer aqui embaixo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos exportar aqui estes valores para uma planilha para a gente poder analisar os dados. E por que nós colocamos apenas uma métrica? Porque se eu vier aqui em exportar, copiar para o Excel, eu vou abrir aqui o meu Excel, vou colar aqui, percebam que eu só tenho um valor aqui chegando aqui no Excel. Natural, porque eu também só tenho aqui uma métrica naquele indicador. Vamos simular aqui o caso de eu ter mais de uma métrica, né? Então vamos abrir aqui na gestor de estratégias, confluência. Vamos supor que eu plotasse aqui no plot 2 o absoluto do FMEP e também plotasse em 3 o absoluto da máxima exposição negativa. Então vou salvar. Então agora eu tenho aqui 3 plots. Eu vou clicar com o botão direito. Tem aqui então os 3 plots. Se eu clicar com o botão direito, copiar para o Excel, abrir o nosso Excel e colar, observe que só vem a primeira série de dados aqui do plot. Então eu não consigo exportar mais de uma série de dados. Se eu pudesse exportar mais de uma, poderia fazer algo mais interessante. Então, qual que é a solução? Ou eu crio uma única métrica, que é o que eu estou fazendo aqui, ou eu crio diferentes estratégias de indicadores, ploto uma métrica no plot 1 de cada uma das estratégias e depois exporto individualmente cada uma delas. Então, deixa eu voltar na estratégia e retirar, vou comentar aqui, né, esses 2 plots, porque eles não serão exportados por Excel mesmo. E reforçar que agora nós vamos analisar esta relação aqui de risco-ganho para cada sinalização na próxima aula. Bom, finalizamos a adaptação do nosso código. E agora como vamos fazer a análise dos dados? Isso é um assunto para a próxima aula. Mas antes que avancemos,
eu vou pedir como exercício que você refaça estes mesmos ajustes que fizemos nesta aula por conta própria. Ou você pode até acompanhar o vídeo ao mesmo tempo que faz, mas é importante que você escreva o código para perceber alguns detalhes, algumas nuances que a gente só se dá conta quando estamos escrevendo o código nós mesmos. Um bom exercício e até a próxima aula.